E olha, a Assembleia Legislativa de São Paulo está prestes a analisar um projeto que eleva o preço das taxas judiciárias no estado. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o advogado Maurício Felber. Doutor Maurício, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Obrigado. É um prazer estar aqui nessa casa paulistana que é a Jovem Pan. Um abraço a todos e aos telespectadores também. Obrigado, doutor. E para começarmos a conversa, antes de a gente falar sobre os motivos desse pedido para que seja elevado o valor, queria que o senhor nos explicasse a que taxas judiciárias a gente está se referindo aqui. Quando a gente usa esse termo, parece algo muito distante do dia a dia, taxas judiciárias, mas não é, né? Queria que o senhor explicasse para a gente do que estamos falando. Vamos lá, Vitor. As taxas judiciárias são uma espécie de tributo que são arrecadadas pelo Estado, especificamente pelo Poder Judiciário, para custear parte do serviço judicial. As taxas judiciárias são pagas para permitir o acesso do jurisdicionado à justiça. Então, é aquela taxa que o cidadão paga para poder acionar o judiciário e ter a resposta do Poder Judiciário às suas demandas. O projeto de lei 752 do ano 2021, proposto pelo Tribunal de Justiça, pretende aumentar essas taxas a título de... A exposição de motivos fala em suprir omissões e contradições da lei antiga, que era de 2002, e a lei se referia ao Código de Processo Civil anterior. Então, a justificativa é adaptar o novo código e poder arrecadar mais, e isso vai acabar, na visão da advocacia, dificultando o acesso do cidadão à justiça, o que não se deseja. E isso, como isso impacta, doutor Maurício, o cidadão comum, né? Aquele que vai à justiça, seja lá pelo motivo que for, né? Para uma causa trabalhista, para uma disputa envolvendo pensão alimentícia, acidente de trânsito, enfim. A gente sempre tem que acionar a justiça em momentos em que não queremos, né? Ninguém quer acionar a justiça. Aciona porque está diante de uma dificuldade ou de algum problema, de alguma intercorrência. Para essa pessoa que precisar acionar a justiça, vai haver aumento de custos, doutor? Vitor, antes de mais nada, você mencionou trabalhista. A trabalhista não é impactada por esse projeto de lei, porque a trabalhista é vinculada à esfera da Justiça Federal. Mas todos os outros casos por você mencionados, casos de família, casos de acidentes, de indenizações, serão sim afetados. A proposta do Tribunal de Justiça, que está para ser votada pela Assembleia, ela prevê uma majoração substancial dessas custas, e a preocupação da advocacia, que está agindo de maneira muito forte, muito intensa, com muita energia para tentar proteger a cidadania, principalmente capitaneada pela OAB, por sua presidente Patrícia Vanzolini, pelo vice-presidente Leonardo Sique e por outras instituições representativas da advocacia, como a Associação dos Advogados, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Esse aumento dessas taxas para essas causas, a preocupação da advocacia é que esse aumento vai impactar justamente a classe média, o cidadão mediano, porque já existe uma previsão constitucional e legal que dá a gratuidade da justiça àquele hipossuficiente, àquele pobre na acepção jurídica do termo. E também o maior litigante do judiciário, que é o Estado, e também as grandes empresas, as sociedades anônimas, as empresas fortes não serão tão impactadas. Então a preocupação é que essas taxas impactarão justamente no bolso da classe média, do cidadão mediano, aquele que precisa buscar o judiciário para corrigir ferimentos a direito. Ô, doutor, e aí havendo essa aprovação, já se tem a definição de qual o tamanho do aumento, o percentual, a alíquota, ou isso ainda está em debate? Tudo isso ainda está em debate, mas a proposta feita pelo Tribunal de Justiça prevê um aumento substancial nas custas iniciais, um aumento da ordem de 50%, prevê, e o que mais preocupa a advocacia é que prevê cobrança de taxas para recursos que antes não vinham sendo cobrados. Por exemplo, para responder uma apelação, você ganhou um processo para responder uma apelação, em determinadas situações terá que recolher custas. Os agravos de instrumento, que são recursos contra decisões interlocutórias, terão também um aumento significativo, no mínimo de 50%. E a maior preocupação de todas é que está se propondo, está se pedindo, ainda vai ser votado, uma instituição de custas para cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? Depois que o cidadão bate à porta do judiciário, tem um direito seu reconhecido por uma decisão, para que ele possa cobrar o devedor, aquele que sucumbiu nessa decisão, agora ele terá que pagar adiantado custas substanciais, da ordem de o pedido é de 2%, para poder exercer o direito de executar aquela sentença que ele já conseguiu. Ou seja, ele já vai ter recolhido custas para mover a ação, para ter a decisão, e depois que essa decisão transitar em julgado, depois de todos os recursos pela proposta feita, ele ainda vai ter que recolher mais taxa para dar cumprimento à sentença. Então essa é a que mais preocupa a advocacia. E essa preocupação da advocacia, Vitor e espectadores, é muito mais porque haverá uma dificuldade de acesso à justiça, e esse é um princípio constitucional, então se ferirá a cidadania. Essa é a preocupação.
Perfeito. Ouvimos aqui o advogado Maurício Felberg falando sobre essa possibilidade do aumento das taxas judiciárias aqui em São Paulo. Obrigado, doutor, pelas informações. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Queria só observar para finalizar, me despedindo Claro. de vocês, Fica à vontade. que a advocacia tem atuado fortemente, já mencionei a Ordem dos Advogados, através da Patrícia Vanzorini, Leonardo Sica, presidentes de várias subseções têm comparecido à LESP, feito uma pressão muito grande, e ainda vai haver a votação. Na última sessão, que foi feita anteontem, se eu não me engano, lá na LESP, não se teve quórum para se votar. Qual o método de votação? Porque o que se deseja é que a votação seja fatiada, dividida entre os temas, para com isso, cada tema poder ser analisado com maior profundidade. Mas tendo mais novidades, a gente está sempre à disposição de vocês. E vamos torcer para que as custas permaneçam como estão. Porque o Tribunal de Justiça, ele é o maior tribunal do mundo, um dos maiores, ele já arrecada bastante, e a gente entende que não será com o aumento da taxa que afastará o jurisdicionado que isso se resolverá. Obrigado, doutor. Boa noite.